Meus amados, a paz do Senhor para você, que Deus te abençoe e te ajude muito em nome de Jesus. Estamos chegando até você com mais uma mensagem da Palavra de Deus. É muito bom poder compartilhar das bênçãos de Deus que Deus tem derramado sobre o seu povo, sobre todos aqueles que querem seguir os seus caminhos. Amados, hoje nós queremos trazer uma palavra falando sobre a fé e as riquezas desse mundo, as riquezas ligadas aos bens materiais, porque existem as riquezas espirituais também. E eu quero lhe mostrar como é conflitante, como se choca a pessoa querer servir a Deus, muitas vezes com o coração nas coisas desse mundo. Olha, nos dias de hoje, existem até pessoas que tentam professar uma fé para conquistar riquezas, quando na realidade a Bíblia não ensina nada disso. É totalmente ao contrário. Existem pessoas até que entendem que o fato de serem possuidoras de fé, isso lhe dá o direito de serem ricas, de possuírem muitos bens, de terem altas posições, de conquistarem bens materiais nesse mundo, quando na realidade a fé não tem nada a ver com isso e a Bíblia é contrária a essas coisas. Por isso, meus amados, é importante que nós conheçamos esse conflito que há entre o amor aos bens desse mundo e a fé. Uma pessoa que coloca o coração nos bens desse mundo e quer praticar a fé, é uma pessoa que normalmente ela não consegue viver ou vivenciar uma fé verdadeira. Eu abro a minha Bíblia para nós meditarmos na palavra de Deus, aqui no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 10, versículo 23, que diz: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Amados, observem que Jesus não está dizendo aqui que é impossível, como algumas pessoas até declaram. Na realidade, o Senhor Jesus, Ele quando fala quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus, Ele está mostrando aqui que existem pessoas que colocam seus corações na riqueza ou nas riquezas e passam a confiar tanto naquilo que possuem que colocam Deus em um segundo plano. Colocam a fé em um segundo plano. E na realidade, amados, as coisas não devem ser bem assim. Esse texto aqui mostra a história de um jovem rico. A Bíblia diz que aquele jovem rico, ele correu e se ajoelhou diante do Senhor Jesus, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observem, meus amados, que esse jovem, mesmo sendo rico, mesmo sendo um jovem de uma posição social certamente elevada, porque ele possuía muitos bens, ele tinha desejo de vida eterna, tinha sede da vida eterna. Todo ser humano, meus queridos, tem sede de vida eterna. O homem, ele sabe que não nasceu para morrer. O homem nasceu para viver. Mas a Bíblia diz que com o pecado vem a morte. E aquele jovem, ele chega para o Senhor Jesus, interroga o Senhor Jesus dessa maneira. E Jesus manda que ele cumpra os mandamentos. Não sabe tu os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E aquele jovem diz: Senhor, eu tenho cumprido tudo isso desde a minha mocidade. E o Senhor Jesus ali, olhando para aquele jovem, a Bíblia diz que o Senhor Jesus amou aquele jovem. O Senhor Jesus sente um amor muito grande por aquele jovem, porque vê uma alma carente,
uma alma que deseja a vida eterna, uma alma que sente sede de vida eterna. E o Senhor Jesus diz assim para ele: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aí a Bíblia diz que aquele jovem, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Oh, amados, quantas pessoas que trocam o reino dos céus, que trocam as coisas espirituais pelos bens materiais, pelas riquezas desse mundo, pelas posições sociais, pelas coisas que de alguma forma lhe dão honra neste mundo, e preferem colocando-as acima das coisas de Deus. Então, meus amados, a Bíblia, ela traz esse esclarecimento, e o Senhor Jesus nos dá lições, nos mostra, nos ensina que é muito difícil para aqueles que colocam o seu coração, que confiam nas riquezas, entrar no reino dos céus. E eu quero aqui, meus amados, também mostrar um outro texto da palavra de Deus, que o Senhor Jesus, ainda falando sobre esse assunto, eu encontro aqui no capítulo 6 de Mateus, o Senhor Jesus orientando acerca das riquezas, sobre o perigo das riquezas desse mundo, porque o dinheiro, a posição, a honra, normalmente ela corrompe o coração de alguns. Essas coisas levam pessoas para distante de Deus, porque essas pessoas colocam suas confianças naquilo. E o Senhor Jesus, aqui no capítulo 6, versículo 19 de Mateus, ele começa orientando as pessoas e diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Meus amados, entendam bem, eu não estou aqui dizendo que você não deve ser rico, nem que você não pode ser rico. Eu não estou dizendo que é pecado ser rico. O que eu estou mostrando aqui pela palavra de Deus é que nós temos que estar atentos, vigilantes, para não colocarmos o nosso coração nas coisas desse mundo, nas riquezas desse mundo, a ponto de trocá-las pelas coisas importantes, que são as coisas espirituais e celestiais. Então o Senhor Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu. E lá na frente eu encontro aqui no versículo 24, Jesus dizendo assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí o Senhor Jesus faz uma advertência: ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui está uma coisa interessante. Veja bem, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Por quê, meus amados? Você vai encontrar na tradução revista e corrigida da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus dizendo: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, ele era considerado um deus, ou seja, um deus da riqueza, das riquezas. E por que é que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas? Porque as riquezas, normalmente, elas se fazem como deuses, ou como uma coisa tão importante na vida das pessoas, que normalmente as pessoas começam agora a desviar a sua fé do Deus Todo-Poderoso e colocar algumas coisas que deviam colocar direcionadas para Deus, colocam agora direcionadas para as riquezas. Veja bem, a riqueza, ela proporciona uma sensação de segurança muito grande na vida das pessoas. Quantas pessoas que, por serem ricas, se sentem seguras, se sentem assim, de alguma forma, que não precisam de nada, se sentem autossuficientes e até se auto-vangloriam, dizendo assim: ah, não, Deus sabe que de alguma forma eu mereço, por isso que Ele me deu tudo isso, por isso que Ele me colocou nessa posição. E começam agora a se gloriar,
como se aquilo fosse um mérito pessoal, e na sua sensação de segurança, dizem: eu não preciso desse Deus que não vejo. Alguns até dizem assim: o meu Deus é o meu dinheiro, e batem no seu bolso. Ah, meus amados, a gente encontra na Bíblia Sagrada um caso desse tipo, já naquela época do Senhor Jesus. A gente encontra lá na igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e eu quero ler aqui para você, pessoas que se gloriavam dessas coisas, desse tipo de riqueza. E no capítulo 3, versículo 17, a gente encontra a palavra de Deus nos trazendo uma palavra sobre isso. Vejam bem, pessoas que diziam que eram ricas, pessoas que diziam que de nada tinham falta. Aí a Bíblia diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios, para que veja. Oh, queridos, que coisa gloriosa, não é? Vejam, amados, pessoas que pensavam que possuíam tudo, que estavam seguras, que de nada tinha falta, mas Jesus classifica essas pessoas como pobres, cegas, miseráveis, nuas. É isso que acontece na vida das pessoas, amados. Pessoas que, por possuírem riquezas, por colocarem o seu coração na riqueza, começam agora a desprezar a fé, a desprezar as coisas de Deus. Você já pensou que essa segurança baseada na riqueza pode chegar a um momento em que o dinheiro, ele nada vai poder fazer para resolver um problema na vida da pessoa? O dinheiro, ele pode causar uma sensação de segurança, mas ele, na verdade, ele não dá uma segurança total. Ele é limitado, ele só vai até certo ponto. Me lembro de um fato que tive a oportunidade de ver. Uma família muito rica, com disposição de gastar o que fosse necessário para tirar uma enfermidade da vida de um parente. E o dinheiro se tornou impotente naquele momento. Amados, a fé, ela vai muito além do dinheiro. A fé, amados, como a Bíblia diz, ela move montanhas. A fé, quando ela é praticada na sua essência, ela traz vitórias para as coisas impossíveis, as coisas que o dinheiro não pode alcançar. Mas a fé vai além do entendimento humano, além da razão humana, atingindo o sobrenatural, trazendo resultados para as pessoas que o dinheiro não pode conquistar. Então, o dinheiro, ele causa essa sensação de segurança. O dinheiro, ele é considerado como um Deus, porque ele, além de proporcionar essa sensação de segurança, ele exige devoção também. Amados, o dinheiro exige devoção. Quantas pessoas que ficam prisioneiras do dinheiro, pessoas que trocam suas famílias pelo dinheiro, pessoas que deixam tudo para correr atrás do dinheiro, e no final o dinheiro não consegue resolver nada. Meus queridos, a Bíblia, quando fala do dinheiro, ela mostra que algumas pessoas até se desviaram dessa fé. Por isso que o Senhor Jesus dava um tratamento especial, mandando que os seus discípulos tivessem cuidado com esse amor pelas riquezas. Olha, o cristianismo, ele não ensina a pobreza não, amados. O Senhor Jesus, ele ensina que você pode ser próspero. A gente vê aqui na palavra de Deus, Pedro, em determinada ocasião, quando o Senhor Jesus diz assim, olha, que seriam difíceis para os ricos, seria difícil para o rico entrar nos reinos dos céus, a gente encontra Pedro dizendo assim, Senhor, eis que nós deixamos casa, deixamos campo, deixamos tudo para te servir,
E o Senhor Jesus diz assim: Pedro, olha, qualquer um que tenha deixado casa, campo, propriedades, irmãos, irmãs, pai, mãe, por amor de mim, nessa vida terá, ou receberá 100 vezes mais. Veja que o Senhor Jesus, Ele fala de prosperidade. Ele quer que você seja próspero. Ele quer lhe abençoar. Mas Ele quer que você, através da fé, conduza as riquezas e não deixar a riqueza lhe dominar a ponto de você ser um devoto da riqueza, ser um escravo da riqueza, a ponto de desprezar a fé. Então, eu quero fazer de forma bem clara essa separação, essa distinção, para que você entenda bem o posicionamento da palavra de Deus. O Senhor Jesus quer que você seja próspero. O Senhor Jesus quer que você seja um homem abençoado, que você tenha uma casa boa, que você tenha as melhores condições de vida. Ele quer tudo isso, mas Ele quer primeiramente que você busque o reino de Deus, que você esteja colocando as coisas espirituais na frente, para que, orientado pelo poder de Deus na sua vida, orientado pelo Espírito Santo, você possa viver bem nesse mundo e não ser uma pessoa devota da riqueza, uma pessoa que segue a riqueza cegamente, a ponto de passar por cima dos outros, estar pisando as pessoas, tudo isso simplesmente por amor ao dinheiro. Porque veja bem, a Bíblia alerta que até mesmo alguns que vivem essa fé se perdem por causa do dinheiro. E eu aqui abro agora a minha Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 6, e eu quero lhe mostrar um texto que nos chama a atenção acerca do dinheiro. Veja bem, a Bíblia diz aqui, capítulo 6 de 1 Timóteo, a partir do versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar deste mundo. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas aqueles que querem ser ricos, veja bem o que diz a palavra de Deus, ou seja, aqueles que colocam o coração nas riquezas, começam a cair em tentações, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Oh, meus amados, quantas pessoas que caem na ruína, na perdição, como diz a palavra de Deus, submergem homens na perdição e na ruína, o amor ao dinheiro. Amados, quando a gente olha para a situação do nosso planeta, essas guerras que acontecem, amados, não tem razão diferente, senão do interesse pelos bens materiais, pelo poder, pelo domínio que vem através do dinheiro, dos bens. Todas essas pessoas que morrem em lutas que são travadas. E a gente vê, meus amados, o interesse pelo petróleo, o interesse por essas coisas que constituem riquezas para tornarem as nações poderosas. Todas as espécies de males, quantas pessoas que matam por causa do dinheiro, quantas pessoas que tiram vidas de pessoas inocentes por causa do dinheiro. Me lembro quando estava em atividade na Polícia Militar, eu me lembro de um fato, de alguém que matou, que tirou a vida, ceifou a vida de um pai de família, um motorista de táxi, para levar uma importância que se encontrava com aquele profissional. Então vejam, meus amados, que coisa terrível. O amor ao dinheiro, ele não tem limite. As pessoas são capazes de tudo, de tirar a vida do seu próprio semelhante. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro tem levado muita gente à ruína e à perdição. Então, meu querido, você que está me assistindo, você que está aí agora, ouvindo essa palavra, lembre-se, o amor ao dinheiro, ele pode causar sensação de segurança, mas ele não é Deus, o dinheiro não é Deus. Pode causar de alguma forma querer sua devoção, que você se dedique ao trabalho de uma maneira tal que você esqueça de tudo, mas ele não é Deus para você fazer isso, e no final das contas não vai valer a pena. Amados, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tremenda. Que você possa meditar nessa mensagem, que você possa entender que o Senhor Jesus, ele te faz próspero. Você sabia que o Senhor Jesus, ele dá aos seus enquanto eles descansam? Alguém não consegue entender isso,
Mas o Senhor Jesus, ele traz uma orientação tremenda. Ele diz para todos os seus filhos: olhem, não fiquem ansiosos pelo que vocês terão que comer, pelo que vocês terão que beber ou que vestir. Olhem para as árvores, olhem para as flores, os lírios. Vejam, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu daquela maneira. E eu não tenho dado tudo para elas, ainda mais para vocês, homem de pouca fé. Olhem, vejam essas coisas todas e fiquem atentando. Será que eu não sei das necessidades de vocês? Então, meus queridos, o Senhor Jesus, Ele dá aos seus, enquanto nós descansamos. Não é descansar como um preguiçoso sem fazer nada dentro de casa, esperando que Deus mande tudo. Eu não estou dizendo isso. Você tem seu trabalho, você faz tudo direitinho, mas o seu trabalho prospera. Você coloca um comércio e Deus manda os compradores para o seu comércio. Você começa a colocar uma pequena indústria e Deus, de alguma forma, vai arrumar pessoas para adquirirem o seu produto. E assim você vai prosperando. Você vai prosperando porque você está fazendo tudo através de oração, mediante a orientação do Espírito Santo. E Deus vai fazendo com que você seja uma pessoa próspera, sem colocar o amor no dinheiro, colocando Deus em primeiro lugar. Entendendo que uma pessoa que é apegada ao dinheiro, ela raciocina vendo somente dinheiro, e para isso ela pisa seus semelhantes, ela humilha, ela passa para trás, ela engana, ela faz tudo isso por amor ao dinheiro. Mas você, dentro da razão de Deus, com honestidade, com lisura, com equilíbrio e orientado pelo Espírito Santo, vai fazendo a coisa e vai dando tudo certo para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, meu amado. Olhe, busque as coisas de Deus primeiramente, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Não é pecado você querer dinheiro, não é pecado você querer bens materiais, não, de maneira nenhuma. Mas lembre-se, coloque Deus acima dessas coisas e você vai ver que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que Deus te abençoe e te ajude, em nome do Senhor Jesus.